Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Pessoal, quem deseja saber mais informações sobre o meu serviço de consultoria, eu vou deixar o meu site na descrição desse vídeo, onde tem lá mais detalhes sobre os meus dois formatos de atendimento, onde eu ofereço um modelo clássico de consultoria, onde eu atendo pelas principais corretoras aí do Brasil e no exterior. Trabalho no modelo de FII fixo, onde a minha remuneração ela vem diretamente do meu cliente, não recebo por produtos ou por corretora, e também ofereço um serviço de mentoria. Para quem gosta de fazer realmente a gestão do próprio portfólio, que tenha já uma certa experiência com investimentos, eu também ofereço esse serviço que a gente faz, digamos, toda uma análise do teu portfólio, da tua carteira, eu dou algumas sugestões, entrego também uma carteira pronta e todo um planejamento financeiro completo. Um serviço bem bacana. Quem tiver interesse, só preencher o formulário aqui no meu site que a minha equipe vai entrar em contato. Bom, meus amigos, essa semana a gente vai analisar o primeiro ETF de renda fixa que distribui proventos mensais. A proposta do ETF eu achei bem interessante, porém a gente tem que estar ciente de alguns riscos envolvidos, do comportamento da estratégia, né? Qual o comportamento que ela pode ter ao longo do tempo. Trouxe aqui para vocês as principais informações e o histórico realmente dessa estratégia para explicar a vocês o que vocês podem esperar, tanto com relação à expectativa de retorno, como com relação à volatilidade dessa estratégia. Bom, o que é o Área 11? Como eu mencionei para vocês, o Área 11 ele compra títulos públicos, Tesouro e IPCA que pagam cupons semestrais, né, que pagam juros semestrais. Antes de eu explicar para vocês a estratégia, vamos entender o que é esse cupom semestral, né, o que é o Tesouro IPCA que paga esse cupom. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a taxa de juros que o título está te remunerando não tem nada a ver com o cupom que ele paga a cada semestre. Por quê? Porque no Tesouro IPCA com juros semestrais, o cupom que é pago de forma semestral, ele é fixo. Ele é 6% ao ano ou 2,95% ao semestre, corrigidos pela inflação. Não muda. Sempre o título público vai te pagar um cupom de 6% ao ano ou o equivalente ao semestre, né, que é 2,95% ao ano. E o que eu quero mostrar para vocês? Então, basicamente aqui, ó, olhando esse gráfico, vocês vão investir um valor num título público Tesouro IPCA, ele vai pagar esses cupons de forma semestral e lá na data de vencimento você recebe o valor de face. O que seria esse valor de face? Seria o valor investido e mais a rentabilidade do título. O problema é que o título pagou parte dos juros ao longo de todo o período. Então a gente precisa entender que essa taxa que o título remunera não tem nada a ver com o cupom. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem simples. A conta não é exatamente essa, mas eu só quero que vocês entendam como que funciona realmente o pagamento desses cupons e como que é o comportamento esperado desse tipo de título. Aqui a gente poderia até fazer um vídeo somente falando sobre esse tipo de título, porque a conta, o cálculo é um pouco mais complexo do que eu vou apresentar para vocês. Mas vocês vão conseguir entender a mensagem que eu quero passar. Vocês imaginam que vocês têm um título público, Tesouro IPCA, que paga cupom semestral, que está remunerando o IPCA mais 5% ao ano. Certo? Então, caso vocês tivessem investido um valor de R$1.000 no investimento, vocês teriam recebido parte dos juros ao longo do tempo, né, na forma desse cupom semestral, e lá no vencimento vocês teriam recebido o valor do principal. Só que o que acontece? Como esse título ele remunera a IPCA mais 5 e ao longo do tempo, né, até o vencimento, você recebeu em torno de IPCA mais 6 na forma de cupom, provavelmente lá no vencimento você vai receber um valor menor do que o valor que você investiu. Certo? Agora, se você investiu num título que está pagando IPCA mais 6, existe uma grande probabilidade de você receber lá no vencimento exatamente o valor que você investiu, já que os juros foram pagos ao longo do período na forma do cupom. Da mesma forma que se você comprar um título que paga IPCA mais 7, você tem uma chance de receber lá no data de vencimento o valor investido e um valor a mais de rentabilidade, já que o cupom que foi, digamos, os juros que foram pagos ao longo do período foram 6% ao ano e o título remunerava 7% ao ano. Então você veja que essa diferença ela seria paga lá no final, na data de vencimento, quando você recebesse o seu principal de volta, né? Seu principal mais o valor investido. Então veja, o cupom é uma coisa, o retorno do título, né, a remuneração do título é outra. Reforçando, a conta não é exatamente essa, certo? É um pouco mais complexa, mas só para vocês não confundirem a taxa que o título está te remunerando vocês com o cupom que é pago de forma semestral. O cupom ele é sempre 6% ao ano ou 2,95% ao semestre, corrigidos pela inflação.
Bom, agora que a gente entendeu como é que é feito o pagamento de cupom de um título público Tesouro IPCA e a diferença entre o pagamento de cupom e a taxa que o título remunera, vamos começar a entender qual que é a estratégia do Área 11. Então, a primeira coisa que o Área 11 faz é selecionar títulos por volume de negociação, ou seja, ele vai investir somente em títulos públicos Tesouro IPCA que pagam cupom, que tem um alto volume de negociação, mais especificamente acima de 300 milhões mensais. E além disso, ele faz o rebalanceamento da estratégia de forma mensal. Então, todos os meses, ele vai buscar se expor nos títulos que estão mais descontados perante ao seu valor nominal. O que isso quer dizer? Os títulos públicos eles sofrem marcação ao mercado. O que é a marcação ao mercado? É a oscilação do preço do título conforme a oscilação, a variação da curva de juros. Então, quando a gente tem um aumento da curva de juros, o preço dos títulos acaba o quê? Se desvalorizando. Quando a gente tem uma redução na curva de juros, a gente tem o quê? Uma valorização dos títulos. Então, ao tentar se expor nesses títulos mais descontados perante ao seu valor nominal, o ETF, a estratégia do Área 11, ela tenta realmente buscar um adicional de retorno, ou seja, ela tenta ter um ganho com a marcação ao mercado para também maximizar essas distribuições que ela faz de forma mensal. Então, veja, ele não vai distribuir somente aquele valor do cupom. Pode ser que talvez em algum período específico ele vai distribuir somente o valor do cupom, mas ele vai tentar mensalmente, através dessa estratégia, que eu digo que ela é um pouco ativa, mas ela também é sistemática, já que não é, digamos, nada muito discricionário, já tem uma regra pré-determinada de como ele vai fazer esse rebalanceamento. Então, ou seja, ele vai fazer esse rebalanceamento justamente para tentar maximizar os proventos que ele vai distribuir de forma mensal. Então, ele vai distribuir, por mais que os cupons pagos dos títulos, são pagos de forma semestral, o Área 11 ele vai distribuir esses proventos de forma mensal e, além desse cupom pago, ele vai tentar realmente gerar esse retorno adicional através da marcação a mercado. Então, analisando agora a metodologia do índice, como eu mencionei para vocês, ele vai comprar somente NTNBs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a 300 milhões de reais no mês anterior do rebalanceamento. São inelegíveis as NTNBs classificadas pelo Tesouro Nacional como NTNB principal, ou seja, aquelas que não pagam o cupom. Então, ele sempre vai pegar somente as que pagam o cupom. Então veja que agora ele distribui a cesta de ativos em 50% em títulos com ano de vencimento par e 50% dos títulos com ano de vencimento ímpar. Isso aí tem o objetivo de distribuir de forma uniforme os pagamentos de cupons dos títulos ao longo dos meses e também facilitar aquela distribuição mensal que o ETF prometeu. E como é que ele dá o peso nesses títulos dentro da carteira? A gente viu que 50% vai ser em títulos com vencimento par e 50% em títulos com vencimento ímpar. Só que além disso, ele faz um cálculo que ele chama de payout ratio, que ele basicamente divide o valor do cupom, que é 2,95% ao semestre ou 6% ao ano, certo? Pelo preço unitário de mercado do título. Então ele vai fazer um cálculo que é um pouco mais complexo, até não vou entrar, digamos, muito a fundo, porque senão iria ficar um pouco mais maçante, um pouco mais complexo esse vídeo, mas basicamente ele faz um cálculo de payout ratio para o quê? Para verificar quais que são os títulos mais descontados, certo? Perante o seu valor nominal. Então quando ele faz esse cálculo, ele atribui um score, que é uma pontuação para cada título, e o título que tiver o maior score, ou seja, o maior desconto perante esse valor nominal, vai ter um peso maior dentro do fundo. Além disso, ele trabalha para manter o prazo mínimo da carteira acima de 720 dias, o que faz o ETF sempre estar exposto à alíquota de 15% e não à alíquota de 25%, porque lembrando que no ETF ele não segue aquela tabela regressiva padrão da renda fixa, é uma outra tabela que começa em 25% e vai até 15% e está relacionada com o prazo médio de repactuação dos títulos em carteira. E lembrando que no ETF esse imposto, essa alíquota, ela é constante, não importa o prazo que o investidor permaneça investido. Pode ser 1 mês, 2 meses, 5 anos, ele sempre vai pagar um valor constante. Outro dado interessante é com relação ao turnover. O que é o turnover? Basicamente a quantidade de giro que teve dentro da carteira naquele mês. 38%. Então dá para ver que ele é um ETF bem ativo, digamos assim. Ele está sempre realmente renovando esses títulos, buscando esses títulos mais descontados perante o seu valor nominal, justamente para tentar gerar esse ganho com a marcação ao mercado.
Agora eu faço outro parênteses aqui para vocês, né? Toda movimentação que é feita dentro de um fundo, de um ETF, ela é isenta de imposto de renda. Então não existe, por mais que o ETF venda um título com lucro, ele não vai pagar imposto de renda. Outro dado também é que os cupons que o ETF recebe dos títulos que ele possui em carteira também são isentos de imposto de renda. Então a única alíquota que o investidor vai pagar ao se expor ao Área 11, né, vai ser realmente aqueles 15% que vão ser retidos na fonte com relação às distribuições. Então quando o ETF vai distribuir os juros, vai ter uma retenção de 15% e vai ser o único imposto realmente que o investidor vai acabar pagando, porque todas aquelas movimentações que ocorrem dentro do fundo são isentas de imposto de renda. Vamos analisar o desempenho dessa estratégia desde 2016, que é o período disponibilizado pela provedora do índice, a empresa Teva, que criou essa metodologia do Área 11. Esse retorno que a gente está observando na tela, é importante deixar claro que ele considera o reinvestimento das distribuições. Ele é um índice total return. Então, caso você tivesse, digamos que, gastado todas as distribuições, a performance seria muito pior do que essa que a gente está mostrando para vocês. Então, nesse período específico de 2016 a 2025, caso você tivesse reinvestido todos os dividendos, todas as distribuições, você teria tido um retorno de 10,21% ao ano contra um retorno de 9,08% do CDI. Além disso, é importante a gente reforçar que vamos partir de um cenário hipotético que lá em 2016 já existia o Área 11, né, ele já era listado aqui na B3 e você investiu no Área 11 e ficou reinvestindo os dividendos durante todos esses 9 anos. A sua performance teria sido pior do que essa apresentada, porque como existe uma retenção de 15% de imposto na fonte sobre as distribuições, você estaria sempre aportando, digamos, reinvestindo um valor menor do que realmente o valor total, né, considerando o valor total das distribuições. O ETF ia distribuir, por exemplo, R$10 de dividendos, porém você iria receber somente R$ 8,50 porque teria uma retenção de 15%. Então lembrando que esse aqui é um índice total return e também não considera esse imposto pago sobre os dividendos. Por isso que esse ETF ele é mais apropriado para quem está numa fase de usufruto ou aposentadoria. Não faz sentido a gente se expor a esse ETF se você está numa fase de acumulação, mesmo que você reinvista esses dividendos de forma mensal, porque você vai acabar tendo uma performance muito abaixo do que essa aí que foi apresentada, né? Uma expectativa de retorno muito abaixo do que essa que foi apresentada para vocês. Um outro ponto interessante, agora falando dessa estratégia de se expor a títulos públicos Tesouro IPCA, é que a gente observa que essa estratégia, que também ela pode ser replicada através de outros ETFs que a gente tem aí na Bolsa Brasileira, né? ETFs que seguem o índice IMAB, IMAB5, IMAB5+, essa estratégia ela tem uma expectativa de retorno, certo, de maior que o CDI ao longo do tempo, ou seja, a gente ao se expor a títulos públicos Tesouro IPCA, a gente tem essa expectativa de superar o CDI no longo prazo. Porém, essa maior expectativa de retorno, ela vem, digamos, com um preço a ser pago. Qual que é esse preço? É uma volatilidade de curto prazo, que é exatamente o que a gente observa, certo, nessa linha azul mais clara, que mostra a performance do Área 11, do índice que o Área 11 replica. A gente teve sim um retorno superior ao CDI nesse período, porém teve muita volatilidade no meio do caminho. Então, quando a gente agora pega esse gráfico e transforma ele em janelas móveis de 12 meses, fica muito claro para a gente que, ao se expor na estratégia do Área 11, a gente pode passar a períodos, certo, performando abaixo do CDI e está tudo certo. É um comportamento normal, certo, da estratégia. Por quê? Porque a cota do ETF ela vai variar exatamente da mesma forma que a variação dos preços dos títulos que o ETF possui em carteira. E como os títulos que o ETF possui em carteira sofrem marcação a mercado, aquela oscilação do preço dos títulos ela vai ser refletida exatamente no ETF. Então a gente pode observar por esse gráfico em janelas móveis de 12 meses, em períodos que a gente teve aqui uma redução na curva de juros, nós tivemos o quê? Uma forte valorização da estratégia do Área 11, que aconteceu lá em 2019. Agora, em períodos que nós tivemos o quê? Um aumento na curva de juros, nós tivemos o quê? Uma forte desvalorização da estratégia do Área 11. Então podemos observar que aqui em janeiro de 2025, ela inclusive teve retornos negativos. Por quê? Porque teve marcação a mercado. A curva de juros acabou subindo muito e os títulos foram o quê? Se desvalorizaram, foram marcados de forma negativa a mercado.
Então, antes de investir nessa estratégia do Área 11, as pessoas precisam estar cientes dessa volatilidade de curto prazo. Porque eu digo que o investidor brasileiro ele tem a péssima mania de sempre estar comparando seus investimentos com o CDI, mês a mês. Claro que no longo prazo a gente quer que os nossos investimentos superem o CDI. Porém, vocês precisam entender que o CDI é basicamente a nossa taxa livre de risco. Qualquer coisa que vocês queiram, digamos, qualquer expectativa de retorno que vocês queiram acima do CDI, vocês precisam adicionar algum risco dentro da carteira de vocês. E no caso do Tesouro IPCA, certo, de uma cesta formada por títulos públicos Tesouro IPCA, esse risco ele vem muito mais com a volatilidade. O risco de crédito acaba não sendo realmente muito relevante, porque é muito difícil um governo dar calote na dívida emitida na própria moeda, mas esse risco adicional ele vem justamente com essa volatilidade. Então você vai passar períodos performando abaixo do CDI e está tudo certo. Mais especificamente, quando a gente analisa aqui, ó, em janelas móveis de 12 meses, a gente tem em 61,8% dessas janelas móveis de 12 meses, a estratégia do Área 11 superou o CDI. Porém, em 38,2% das janelas, o CDI superou o Área 11. Porém, olha que interessante, quando a gente pega esse mesmo gráfico de janelas móveis de 12 meses e transforma em janelas móveis de 5 anos, ou seja, de 60 meses, como se o investidor permanecesse investido na estratégia durante 5 anos, veja que as probabilidades de sucesso, as probabilidades de superar o CDI, elas aumentam. Mais especificamente, sobe para 73,2% de probabilidade de você superar o CDI. Porém, mesmo durante 5 anos investidos, você poderia performar abaixo do CDI. Veja que é normal e pode acontecer esse comportamento, né, ao se expor nessa estratégia do Área 11. Mais especificamente aqui, ó, nos últimos 5 anos, os títulos públicos Tesouro IPCA, eles vêm sofrendo bastante justamente por esse aumento na curva de juros. A gente não teve retornos negativos, então se a gente pegar o pior período aqui da estratégia, que foi lá em 2025, janeiro de 2025, né, contabilizando 5 anos para trás, de 2020 até 2025, a gente teve uma média aqui, ó, de 6% ao ano de retorno, certo? Mas o CDI nesse período ele acabou tendo um retorno superior. Então, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês. A estratégia do Área 11, ela pode passar até mesmo 5 anos performando abaixo do CDI. E não que isso aí seja ruim, não que isso aí seja uma estratégia ruim, né? Que seja uma estratégia ineficiente. E sim um comportamento normal que a gente pode esperar. Por quê? Agora, quando a gente pega esse mesmo gráfico e transforma em janelas móveis de 8 anos, aqui está escrito 120 meses, mas está errado, tá? Porque eu queria pegar uma janela de 10 anos, só que a gente não tem histórico para isso, eu peguei de 8 anos. Veja, agora se o investidor permanece investido ao longo de 8 anos, em 100% das janelas, você teria superado o CDI. Então veja que na medida que você vai permanecendo mais tempo investido, você vai aumentando as suas probabilidades de superar o CDI. Então essa estratégia, o comportamento dessa estratégia, ele é muito semelhante, certo? Como eu mencionei para vocês anteriormente, com outros ETFs que a gente tem também de Tesouro IPCA, como o B5P211, o NTNS11, o IMAB11, que são ETFs que eu tenho até vídeo meu no canal onde eu explico sobre essas estratégias, que é muito semelhante à estratégia do Área 11, tá? Então, ela tem, digamos assim, a grosso modo falando, a gente pode esperar expectativas de retorno muito semelhantes. Agora, algo que realmente tem de diferente nessa estratégia do Área 11 é que ele tem uma duration, certo? Do fundo, ela não é uma duration constante. Eu vou explicar para vocês agora no próximo slide. Veja, aqui a gente está observando a volatilidade da estratégia do Área 11. E a volatilidade ela está diretamente relacionada com a duration do fundo. Então, basicamente, a duration atual do Área 11 é de 9 anos. Só que eu estava lendo na metodologia, essa duration ela não é fixa, ela pode mudar conforme aquela estratégia que o ETF faz de estar sempre rebalanceando de forma mensal, né? Sempre buscando aqueles títulos mais descontados. Então pode ser que dependendo do período, essa duration ela fique mais curta, de 2, 3, 4, 5 anos. Então quanto maior a volatilidade, quanto maior a duration de um fundo, quanto maior a duration de um título público, maior é a nossa expectativa de retorno, porém maior também será a nossa volatilidade. Então, atualmente, a duration do Área 11 está em torno de 9 anos. Então, a gente pode esperar, sim, uma volatilidade bem significativa. Mas, mais especificamente,
a gente pode esperar, quando a gente tem um ETF que tem uma duration de 9 anos, a gente pode esperar a mesma volatilidade que um título público que tenha também uma duration de 9 anos. Então é mais ou menos essa conta que a gente tem que fazer. Porém, essa duration, ela vai mudando com o passar do tempo, conforme aqueles rebalanceamentos que o título vai fazendo de forma mensal. Então, quando a gente pega agora o histórico de 2016 até 2025, a estratégia do Área 11 ela teve uma volatilidade média anualizada de 4,9%. Então, veja que vai balançar. Não espere investir no Área 11 e ver um comportamento de CDI. Isso não existe. Ao investir no Área 11, vocês vão observar uma certa volatilidade, que pode inclusive ser maior em alguns períodos do tempo, né, e menor em outros períodos. Observando agora o gráfico dos drawdowns, que são as quedas que nós podemos esperar com relação à estratégia do Área 11, porque a volatilidade, quando a gente observa o gráfico da volatilidade, a gente vê tanto a volatilidade positiva quanto a volatilidade negativa. Só que a volatilidade positiva todo mundo gosta, né? Aquele efeito positivo da marcação a mercado, todo mundo gosta, ver os títulos se valorizando. E o que realmente machuca o investidor é aquela marcação a mercado negativa, ou seja, a volatilidade negativa, né? Então o gráfico dos drawdowns, que mostra justamente as quedas que essa estratégia teve ao longo do tempo, eles mostram realmente esses piores momentos para o investidor, digamos assim. Então veja, desde 2016 nós tivemos aqui, ó, a pior queda observada na estratégia do Área 11 foi de menos 9,1%, mais especificamente aqui, ó, em 2025, janeiro de 2025. Veja como esse período foi difícil para a estratégia, né? A gente teve um aumento muito grande aí da curva de juros, a gente tem aí títulos públicos pagando IPCA mais 8%, IPCA mais 7,8%, 7,9%, tudo isso aí fez o preço dos títulos realmente se desvalorizarem, então a gente observou uma queda de quase 10% na estratégia do Área 11, é muito importante as pessoas estarem cientes que pode ocorrer essas quedas também daqui para frente. Lá no Covid, né, na crise do Covid, a gente teve uma queda também significativa de quase 9%, em torno de 8,5%, só que se a gente analisar historicamente, a gente sempre teve quedas de 4, 3, 2, então normal, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Não esperem um comportamento do CDI. O Área 11, ele compra títulos públicos sofrem marcação a mercado e o Área 11 tem uma duration que não é constante, ele tem uma duration que ela pode mudar com o passar do tempo. Quanto maior essa duration, maior a volatilidade que você pode esperar. E olha que interessante também, ó, nesse pior período que a gente teve aqui do Área 11, né? Desculpa, nessa pior queda que a gente teve aqui de menos 9,1%, a estratégia teria demorado o quê? 312 dias para se recuperar, mais especificamente 0,85 anos. Então, ou seja, tu poderia ter passado um ano, digamos que machucando um pouco, né? Você investiu lá no Área 11, ele caiu 9%, teria demorado quase um ano para recuperar aquele valor que você tinha, né, antes dessa queda de menos 9,1. Então, reforçando, a gente precisa ter ciência dessa volatilidade. Não que seja ruim essa volatilidade, eu digo que é um comportamento normal dos títulos públicos Tesouro IPCA, certo? Só que é o preço que a gente paga para aumentar a nossa expectativa de retorno de superar o CDI ao longo do tempo. Então, qualquer estratégia que a gente for se expor com títulos públicos Tesouro IPCA, seja a estratégia do Área 11, seja a estratégia de outros ETFs, como o B5, P211 ou IMAB 11, a gente vai observar essa volatilidade de curto prazo. E quanto maior a duration do ETF, quanto maior a duration do ETF, né, maior será a sua volatilidade, porém também maior será a sua expectativa de retorno. Bom, o que eu acho da proposta do Área 11? Eu gostei, acho que ele vem como mais um instrumento facilitador da geração de renda, porém ele é direcionado para quem está numa fase de usufruto, para quem está numa fase de aposentadoria. Reforçando, se você está numa fase de acumulação, não faz tanto sentido você buscar esse tipo de estratégia, porque por mais que você reinvista todos os dividendos, você vai pagar imposto à toa, isso aí dá uma diferença muito significativa ao longo do tempo. E é interessante porque, como a Área 11 utiliza o ETF como instrumento, a gente tem o benefício de uma alíquota de imposto de renda constante, sempre de 15%, não importa o prazo que você permaneça investido. Quando você compra um título público direto, né, lá no Tesouro Direto, que paga cupom semestral, aqueles cupons que são pagos, segue a tabela regressiva de imposto de renda, que vai de 22,5% até 15%, porém somente depois de 2 anos. E a gente tem que tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados? O principal que eu já alertei vocês, não esperem um comportamento igual ao CDI. Vocês observaram que existe sim uma volatilidade com relação a esse tipo de estratégia, que nada mais é do que a marcação ao mercado, e não é porque ele tem essa volatilidade que ele seja uma estratégia ruim, e sim um comportamento
comportamento normal que nós podemos esperar ao se expor a títulos públicos. E que a duration ela está diretamente relacionada com a volatilidade. No momento atual, o fundo tem uma duration de 9 anos, que é realmente uma duration que tem um certo nível de volatilidade, algumas pessoas podem se assustar. Então é importante estar ciente dessa volatilidade de curto prazo. Só que reforçando, é perfeitamente normal. Se a gente tem essa visão de querer superar o CDI no longo prazo, a gente tem que aceitar, digamos que pagar por essa volatilidade de curto prazo. Nada vem de graça, não existe almoço grátis no mercado financeiro. Você não consegue superar o CDI 100% do tempo sem correr algum tipo de risco. Algum risco você vai ter que tomar. Nesse caso dos títulos públicos, a gente está o quê? Assumindo essa volatilidade, aceitando, né, essa volatilidade de curto prazo. Um outro cuidado que eu peço para as pessoas terem é com relação a essa gestão ativa, né, digamos que nós temos de forma mensal, ali, nos rebalanceamentos de forma mensal. Por mais que seja uma forma sistemática de fazer esse rebalanceamento, é uma espécie de gestão ativa onde o fundo vai tentando, digamos que, gerar valor para o cotista, né? Tentar gerar ganhos com a marcação a mercado, só que a gente não sabe se essa estratégia ela vai funcionar realmente todos os meses. E além disso, a gente não tem, digamos que, uma previsibilidade de qual o valor que o fundo vai pagar todos os meses, porque eu acredito que vai depender muito do sucesso dessa estratégia de rebalanceamento que é feito de forma mensal. Porque o quanto que o fundo vai distribuir, ela não é uma decisão, não está na sua metodologia, é uma decisão do gestor. Então o gestor todos os meses vai decidir quanto que ele vai acabar distribuindo. E eu acredito que vai estar diretamente relacionado com o sucesso desses rebalanceamentos que são feitos de forma mensal, sempre buscando, né, esses títulos que estão mais descontados perante o seu valor nominal. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários. Forte abraço.